Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 3 de agosto, estamos na terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Jesus, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquela cidade, daquele lugar, reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Meu irmão, minha irmã, Jesus caminha sobre as águas e Pedro caminha até Jesus andando também sobre as águas. Neste episódio podemos destacar 2 lições importantes. A primeira lição é de que Jesus reza. A noite avança, Jesus sobe ao monte e ali reza sozinho. Chama atenção isso. A divindade de Cristo é algo que se manifesta pelo fato de ele caminhar sobre as águas. É algo extraordinário, mas é extraordinário para nós. Nós não temos o poder de caminhar sobre as águas. Nós só podemos caminhar sobre terreno firme. Mas para Deus, caminhar sobre as águas não é algo extraordinário. É extraordinário, porém, que Jesus suba ao monte para orar. É algo totalmente surpreendente que Jesus, o Filho de Deus, recorra com frequência à oração, que passe longas horas rezando. E este Filho de Deus tem a necessidade de buscar com frequência a oração, como qualquer mortal, dando assim a nós um exemplo dessa necessidade de rezar sempre, sem nunca desanimar. Outra grande lição deste episódio nos é dado com o que acontece com Pedro. Jesus, para acalmar os discípulos, se identifica: "Sou eu." Pedro quer comprovar isso e por isso pede: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Pedro confia mais no milagre do que na palavra de Jesus. Sua fé é
imperfeita, porque a verdadeira fé se caracteriza por uma obediência e uma confiança total à palavra de Deus. A fé imperfeita é aquela que precisa de milagres para confiar em Jesus. Pedro se apoia mais no milagre do que na palavra de Jesus. É verdade que o pedido de Pedro é um pedido louvável. Ele quer ir ao encontro de Jesus. E é exatamente isso que Jesus concede a Pedro, que ele venha ao seu encontro. Mas, ao perceber o vento, Pedro fica com medo e começa a afundar. O medo desvia a atenção de Pedro. Em vez de prestar atenção a Jesus, Pedro começa a prestar atenção no vento. E é exatamente por isso que ele começa a afundar. Enquanto Pedro vai ao encontro de Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. Quando ele começa a sentir medo por causa do vento, começa a afundar. Prestemos atenção. Primeiro Pedro tem medo e depois ele afunda. Ele não tem medo porque afunda nas águas. Ele afunda porque tem medo. A atitude de Pedro é para nós uma advertência. Nós queremos ir ao encontro de Jesus. Para isso é preciso prestar atenção nele. A fé é um caminhar sobre as águas, um caminhar suspenso sobre o ar, confiando na palavra de Jesus.